A cada dia se produzem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de que exista vida em outros planetas, podemos dizer que eles nos visitam? Algo está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. Entre as histórias de OVNIs existem algumas que surpreendem e assustam mais do que outras. Especialmente quando as testemunhas descrevem a presença de seres estranhos ao redor de incidentes. México, 1996. O país inteiro fica aterrorizado com a aparição de rumores sobre um estranho ser, o chupa-cabras. Peruíbe, São Paulo, Brasil, 2008. Em um abrigo de animais acontecem 3 estranhas mortes de cães. A dona do lugar monta uma vigília e vê algo totalmente desconhecido. Peru, 2007. Um grupo de homens faz vigília em um lugar deserto, quando descobrem seres estranhos. Colón, Entre Rios, Argentina. Em uma zona impenetrável, os investigadores tentarão achar uma resposta para a aparição de animais mutilados. É hora de descobrir o que se esconde por trás das histórias de OVNIs e seres. Na minha opinião, a maioria das mitologias e lendas são baseadas em visitas físicas de extraterrestres. De norte a sul, de leste a oeste e em várias outras regiões da América do Sul, principalmente essa parte do mundo, em muitas ocasiões, naves extraterrestres, sondas ufológicas e seres extraterrestres que saem das naves, seus tripulantes, são confundidos com seres divinos ou míticos, dando origem a lendas. As histórias se repetem através do mundo e do tempo. Existe um padrão comum? O que se esconde por trás desses relatos? As mitologias e lendas são baseadas em fatos verdadeiros que perderam o verdadeiro significado ou a origem. Temos lendas, todas elas remetendo ao fenômeno UFO. Porque se alguém de uma região rural, um fazendeiro, pessoas isoladas da sociedade ou afastadas da sociedade, se veem um objeto voador, um disco voador, não vão chamar aquilo de disco voador, mas vão dar aquilo um nome mais compatível com a sua cultura, com a sua religiosidade, com o seu grau de interação com os progressos do planeta. As histórias de avistamentos de estranhos seres são mais fascinantes para os estudiosos do fenômeno OVNI. Isso nos permite descobrir se realmente estamos sendo visitados ou se a necessidade do homem em acreditar provoca tudo isso. É hora de ir buscar respostas. Na manhã de 2 de setembro de 2008, surgiram terríveis notícias na região de Peruíbe, São Paulo, Brasil. Em um abrigo para animais de rua, aconteceu um ataque que deixou os animais mutilados de uma maneira tão estranha que os donos do lugar não conseguiram identificar o que ou quem os atacou. Foi usada uma tecnologia muito sofisticada para se fazer no animal ali no meio de uma mata, ali em uma região de difícil acesso ao local. E o gozado, pelo que eu vi, assim, o estranho, na realidade, é que os ferimentos não eram dilacerantes. Quando o animal morde, um predador, ele morde, ele destrói o tecido. Nesse caso, não havia essa destruição. Eram cortes realmente precisos, as coisas todas. E a morte, como ocorreu a morte desses cachorros, eu fotografei tudo, muito estranho. Qual o motivo desses estranhos ataques? Existe algum tipo de explicação? Os cadáveres dos cães seriam uma peça fundamental para poder explicar o que havia acontecido naquela estranha noite? Um dos caseiros ligou para mim, 6h30 da manhã, dizendo que tinha 3 animais mortos e um gravemente ferido. O ataque tinha acontecido em um lugar onde havia quase 200 cães. O barulho não acordou os donos? À noite eles não latiram nada.
Eles latiram até 1h da manhã, depois pararam de latir. Os caseiros que moravam aqui perto não escutaram nada, ninguém ouviu nada. Quando eu vi os animais, eu percebi o seguinte: todos os animais estavam quietos e assustados. Um tinha se escondido, o outro estava escondido em outro lugar, longe da onde eles estão acostumados a ficar abrigados, né? Os 3 proximamente mortos com o mesmo ferimento, na mesma posição que eles estavam no chão, assim. Para a surpresa de todos, os animais atacados apresentavam uma série de feridas que eram totalmente diferentes do que qualquer um dos envolvidos conhecia. O ferimento era no pescoço, né? Então era assim, a ferida aberta, assim, o tecido, né? A pele, e no meio da pele o furo, certinho, né? Esgaçado. O mesmo ferimento, igual do pescoço, era nas virilhas de todos os animais, que tem as fotos que mostram, né? Um dos animais atacados estava vivo, apesar de gravemente ferido. Charlana Machado chamou a veterinária da região para que tentasse salvá-lo. Foi uma verdadeira cena de terror em 2008, né? Porque eu cheguei, tinha os animais já mortos, né? Com a lesão muito extensa na região da virilha, região do pescoço, né? Da jugular. E assim, a lesão era muito extensa e com assim, uma profundidade muito grande, né? Também bem profundo o corte. Pensei no começo numa onça parda, né? Ou num cateto, numa queixada, né? Ilza Xavier avisou as autoridades ambientais, acreditando que se tratava do ataque de um animal selvagem que tinha que ser capturado antes que causasse mais danos. Mas recebeu uma resposta surpreendente. Só que depois o pessoal da Polícia Ambiental veio a nos dizer que não tinha relato de nenhuma onça parda por aqui, né? E levantando as investigações, eles fizeram todo o inquérito e atestaram que não tinha sido feito por nenhum outro bicho, outro animal ou alguma pessoa ferido a alguma arma branca, alguma coisa assim. E aí nós mandamos também para os professores, né, da faculdade, e eles falaram que também não identificaram a lesão. Xavier e Machado lembraram das denúncias de avistamentos de OVNIs que aconteceram dias antes e começaram a suspeitar que algo mais estivesse acontecendo. E entraram em contato com uma equipe de pesquisadores de fenômenos OVNIs. No final dos anos 2000, da década de 2000 a 2010, entre os anos 2008, 2009 e 2010, tivemos muitos casos ali ocorrendo na região, de pousos de naves e também de mutilações de animais. Nós que moramos aqui na região, nós sempre ouvimos, né, relatos de moradores, trabalhador rural, e tinha acontecido isso no bairro próximo. Os próprios vizinhos decidiram se organizar para tentar achar uma resposta para tudo o que tinha acontecido naquela noite. Então, depois que aconteceu esses negócios com os cães, nós decidimos o quê? Vamos começar a montar uma vigília para ver se ou nós pegamos um animal ou uma pessoa que fez isso, um caçador, alguma coisa, não sei, ou vamos ver alguma coisa. E começamos a montar a vigília. Ao realizar a vigília, encontraram uma coisa que nunca imaginaram. O que existia naquela região? Era um animal? Foi um grupo de pessoas? Era um ser extraterrestre? O que foi que matou os cães? Na América Latina, ocorrem denúncias de avistamentos de fenômenos OVNIs quase diariamente. Não são poucas as ocasiões em que testemunhas denunciam ter visto seres estranhos que parecem não pertencer a nenhuma espécie conhecida. O que se esconde atrás dessas histórias? São verdade ou é a imaginação das pessoas? É hora de conhecer a verdade por trás desses casos. Esses avistamentos acontecem constantemente. Tem dezenas de pessoas que testemunharam esses fenômenos.
E o que acontece é que durante muitos anos, geralmente, as pessoas os relacionavam com outros fenômenos. Então, para eles, fenômenos como a magia, o xamanismo, o curandeirismo ou luzes no céu são a mesma coisa. Um fenômeno mágico que não assusta nem o surpreende mais. Alguém vê uma sonda luminosa fazendo as suas prospecções, uma sonda de origem extraterrestre, e dizer que ali está a cobra grande, ou o boitatá, ou a mula sem cabeça. São todas denominações populares que ao longo das décadas, dos séculos, foram atribuídas a manifestações luminosas que são muito reconhecidas e documentadas pelos ufólogos. Em todo o mundo, há textos antigos onde os nossos ancestrais descrevem, por exemplo, objetos que descem do céu ou escadas que são baixadas de, abre aspas, ovos cósmicos. E é claro, e dessas escadas, desses objetos, os ovos cósmicos, aparecem estes seres mitológicos. Olha que interessante, vem de cima. Antigamente as culturas pré-colombianas já falavam dos seres que vinham da montanha. A mitologia grega fala do Olimpo e dos deuses que existem nele, quer dizer, religiões mais tradicionais também já falavam de anjos, anjos que apareciam na Terra. Os extraterrestres também cumprem esse requisito, vieram de cima, vieram do espaço. E de uma maneira ou de outra acabam se relacionando com o nosso emocional. Para não nos sentirmos sozinhos, há uma necessidade de consolo com essa crença. E também há aqueles que, segundo os nossos ancestrais, passaram seus conhecimentos para poder alavancar a nossa civilização. Assim, então, nossos ancestrais receberam a ajuda direta por, digamos, extraterrestres de carne e osso. Alguns extraterrestres que têm uma estrutura bastante típica, uma estrutura antropomórfica que se assemelha muito com esse ideal de extraterrestres que aparece muito nos filmes de ficção científica. O extraterrestre, politicamente correto, como nós idealizamos, é o famoso cinza. Aquele homenzinho cabeçudo de 1,40 m, olhos redondos, corpo raquítico, que costuma sequestrar as pessoas com uma intenção reprodutiva. Esse é o extraterrestre idealizado pelos meios de comunicação, através de Hollywood, e tudo com essa imagem negativa de que ele vai atacar e que vai invadir. Tenham muito cuidado com os extraterrestres, podem nos atacar. Independente das interpretações mitológicas sobre Peruíbe, os cães foram encontrados mutilados e ninguém sabia quem ou o que era o responsável. Na manhã de 2 de setembro de 2008, 4 cães de um abrigo para animais de rua foram mutilados e mortos. As lesões consistiam em cortes precisos, sem vestígio nenhum de sangue. Os cães apresentavam cortes nas virilhas e, através deles, os órgãos reprodutivos foram retirados. A dona e a veterinária do local chamaram as autoridades ambientais e os docentes das faculdades locais para que analisassem os corpos e aquela região. As duas pesquisas confirmaram que não se tratava de um ataque animal, nem de cortes causados por uma pessoa. Intrigadas por descobrir a verdade, decidiram fazer uma vigília para tentar descobrir o que havia causado semelhante mutilação. Estava tendo muito aparecimento na região. Vai ser uma coisa de ufológica, só pode ser. Entendeu? Um alienígena, alguma coisa assim. Apesar do medo de serem atacados, queriam saber o que tinha acontecido com os cães. E disseram, tem sim uma grande possibilidade de ter sido alguma espécime alienígena, né? Então a gente falou, vamos montar uma vigília para ver se a gente consegue filmar ou ver alguma coisa. Na terceira noite vigiando o lugar, Machado e os caseiros conseguiram encontrar uma explicação. Ela tinha atrás do terreno dela uma mata fechada, uma mata ciliar até bem fechada, né? E pelo relato dela, ela viu uma criatura de olhos vermelhos ali. No meio da noite, enquanto realizavam as rondas naquela área, um movimento chamou a atenção deles. Primeiro passou correndo no meio da vigília, umas 11h30, meia-noite. Quando foi às 5 horas, nós vimos o ser lá. O grupo começou a se assustar. Sabiam que o perigo estava próximo.
Parecia que algo os rodeava. Os movimentos daquele ser eram muito rápidos, mas com as lanternas eles conseguiram vê-lo. Ele era pequeno, mais ou menos 1,30 m, 1,20 m, entendeu? Cerca do tamanho de uma criança de 6 anos, magro, os pés meio inclinados assim. Como que eu vou dizer o tipo de pé? Eram pés finos, inclinados, né, nessa posição mais ou menos. Os joelhos dobrados, andando assim, né? Os pés eram grandes assim. E as mãos ficavam assim, com a pele escura e lisa, cabeça lisa, tudo liso assim, né? E passou devagar. Andou uma distância de mais ou menos de uns 15 metros e adentrou a mata de novo. E tem uma outra particularidade. Eles não escutaram os cachorros fazer larido, tá? Como é muito cachorro, e tem um gatinho também, tem vários gatos, né? Qualquer coisa estranha que aparecesse ali, os cachorros dão alarme. E numa dessas, ela viu a criatura saltar quase uns 3 metros de altura. Eu conheço vários tipos de animais. Eu trabalho há muito tempo com animal. E nós ajudamos, inclusive, a Polícia Ambiental a fazer capturas quando eles não conseguem de continência animal, entendeu? E não era nenhum animal. Chalana Machado ficou realmente assustada. Eu falei, não quero mais ver, não quero mais saber disso. Eu não consigo mais ficar aqui nem trabalhar. Entendeu? Porque a gente fica focada, né? E tudo acha que é isso. Então, falei, não quero mais ver, não quero mais. É muito difícil eu vir pra cá à noite. Eu não venho à noite. O incidente em Peruíbe é só uma das inexplicáveis histórias de pessoas que viram seres estranhos. O que realmente atacou os cães? O que as testemunhas viram? Podia se tratar de um animal desconhecido? Podia ter sido um ser de outro planeta? Não existem conclusões definitivas, mas as provas de que algo aconteceu são impressionantes. É hora de continuar investigando o que se esconde por trás desses episódios. Em abril de 2007, Juan Lozano recebeu uma mensagem extrasensorial pedindo que fosse a um lugar. Mas uma surpresa ainda maior o esperava. Ao chegar no local com o grupo de pessoas, seria testemunha da presença de seres estranhos. Seres que poderiam comprovar a veracidade dessa história. É um caso muito interessante. Juan Lozano teve um sonho e nele diziam para ele ir numa lagoa. E nessa lagoa ele encontraria desenhos arqueológicos feitos nas pedras, chamados petróglifos. As mensagens diziam: você tem que ir. Vão encontrar petróglifos, vão encontrar uma série de manifestações inicialmente naturais. O que eles estavam dizendo é que eles deveriam visitar uma lagoa na área. E as Guarigas consistem em mais ou menos 50 lagoas na região, então podia ser qualquer uma delas. Juan Lozano, convencido da mensagem, decidiu organizar uma expedição com um explorador e um grupo de amigos. Eles decidiram ir a uma lagoa, entre aspas, perigosa, devido à sua grande carga energética. Segundo as crenças da região, ela era chamada de Lagoa Negra. Segundo Lozano, na região encontrariam uma série de petroglifos que seriam diferentes de tudo que já foi visto na região. Interessados nesse desafio, decidiram partir. Em uma noite de abril de 2007, Juan Lozano teve um sonho no qual ele era mandado a um lugar, onde se encontraria com seres de outros mundos. Convencido disso, ele decidiu procurar esse lugar. Quando Juan Lozano reconhece a paisagem que tinha visto nos sonhos, através de um caminho ainda não explorado, encontra uma rocha onde havia alguns petróglifos muito interessantes. Seguindo os sonhos, encontramos o petróglifo. E tudo era verdade. O que eram esses petroglifos? As suas imagens têm algum tipo de explicação?
Naquele tempo, os moradores dessa região observavam muito o espaço e representavam as constelações que conseguiam ver nessas pedras. Curiosamente, não tinham sido catalogados pelo Ministério da Cultura. Lozano descobriu petroglifos que ainda estavam ocultos para os antropólogos da região. E esse fato chamou muito a atenção. Como sabiam onde encontrá-los? De repente, de madrugada, eles veem esferas de luz, de cor vermelha alaranjada, que começam a se aproximar da lagoa e do lugar onde eles estavam. E, em um dado momento, de acordo com o testemunho de Juan Lozano e de Nelson Penha Herrera, algumas esferas começaram a descer muito perto da nascente da Lagoa Negra. E eles relatam que viram um grupo de seres humanoides que, pela distância, achavam que tinham cerca de 1,30 m, 1,40 m de cor verde, que começaram a se aproximar deles. Eu me lembro muito bem das orelhas compridas, dos braços compridos e me lembro muito bem o que o Nelson me dizia. O que vamos fazer, Juan? Nós sentíamos um ambiente pesado. Sentíamos como se algo fosse acontecer. Algo ruim ia acontecer. O que poderia lhes acontecer? Era real o que estavam vendo ou se tratava de algum tipo de alucinação? Enquanto presenciavam o fenômeno, algo mais estranho estava a ponto de acontecer. Nisso começou a aparecer uma luz fluorescente que começou a crescer e se transformou entre os morros num objeto. Poderíamos dizer que era uma nave. Eu calculo uns 500 metros de largura, porque era muito, muito grande. E o lugar ficou muito iluminado. Parecia que era umas 6 da manhã e estava amanhecendo. Eles relatam que atrás da Lagoa Negra tudo ficou iluminado e uma luz muito intensa acendeu e foi preenchendo tudo ao redor e viam que à medida que ela ficava muito intensa, essa luz branca forte ia avançando e as outras esferas iam se dissipando. O que Juan Lozano e seu grupo presenciaram? Realmente eram seres de outros planetas? Eu me sinto tranquilo. O que aconteceu naquela vez parece que foi para me fortalecer, para me ensinar, para me dar força. Não importa se o resto das pessoas não acredita, mas eu vivi aquilo, eu senti, e foi igual para cada um, não é? Existe alguma relação entre os seres que eles viram e o que foi encontrado nos petroglifos? Nessas rochas existe alguma mensagem que ninguém ainda conseguiu decifrar? Os seres descritos pelas pessoas mudam conforme as histórias e os depoimentos. Os relatos descrevem desde seres humanoides até animais estranhos. Entre os animais, um dos maiores mistérios é o chupacabras. Um episódio amplamente divulgado na mídia. Até hoje, ninguém pode garantir do que se tratava, mas os rastros de animais mortos existiram. O que é o chupacabras? Um ser alienígena? Um experimento genético? Uma distração jornalística? Ou uma grande psicose americana? É um fenômeno que me intriga muito. Para mim, o chupacabras é isso, um fenômeno. Não posso dizer se é um animal, se é um extraterrestre, se é um grupo de pessoas. Eu não sei bem o que é, mas está aí. Está presente, está causando danos, está matando animais, está causando surpresa e mal-estar em muitas pessoas. E apesar de não ser mais noticiado nos meios de comunicação, a nossa emissora recebe de jornalistas locais, no mínimo, um relato por mês. São diversas descrições desses seres. Dizem que tem garras, dizem que tem um rabo igual da lagartixa, dizem que tem presas muito grandes. Enfim, há uma mescla incrível de animais, combinações que não se parecem em nada com os animais que conhecemos. Onde e quando nasceu esse fenômeno? As primeiras mutilações aconteceram nos Estados Unidos. Há um padrão de comportamento em relação às mutilações. E os eventos começam em um ponto, depois vão se espalhando e variam de número e local nos Estados Unidos. Começou no México os casos de mutilações e acabaram se espalhando pelos Estados Unidos. Depois acabou se estendendo a 30 estados
dos Estados Unidos ao Canadá e depois aos outros países. E foi descendo, chegou até Porto Rico. Em Porto Rico foi batizado de chupa-cabras. Existem teorias que unificam as mutilações dos animais com as do chupa-cabras e outras que as separam. Em alguns casos, os animais aparecem com cortes que parecem ser cirúrgicos e em outros, têm orifícios por onde parecem ter sido sugados. Em ambos os casos, os animais aparecem mortos e sem uma explicação racional, clara e justificada. Na maioria dos casos, dizem que não ouviram barulho, que não perceberam que os animais eram cuidados por cães, mas nem os cães latiram. É algo que entra, ataca o gado, patos, vacas, ovelhas, cabras, enfim, vários tipos de animais. Pelo que parece, extrai o sangue por 2 buracos feitos no pescoço. Até aí, talvez pudéssemos dizer que é algum animal conhecido, mas não é. Porque consegue matar até 35 ovelhas em uma noite. Que animal consegue digerir uma quantidade dessas de sangue em apenas uma noite? Foram analisados os cortes dos animais, cortes precisos que só conseguiriam ter sido feitos utilizando laser. Tecnologia humana conhecida há pouco tempo. Foi extraído todo o sangue, com que propósito não sabemos. E além disso, de alguma maneira, o animal foi levado pelo ar e depois de morto deixado em outro local. Então, quando alguém encontra aquele animal totalmente irreconhecível e não encontra pegadas humanas e nem marcas de nenhum veículo que possa ter carregado o animal e deixado lá, o que seria lógico, não é mesmo? Outro fato que é muito estranho nisso é que, além dos orifícios e o animal sem sangue, em algumas ocasiões os órgãos são extraídos. E parece que, em alguns casos, até foram extraídos cirurgicamente. Então, se eu me guiar somente pelos buraquinhos do pescoço, posso pensar em um animal. Mas quando vejo aqueles cortes precisos, digo não, que animal pode utilizar um bisturi dessa maneira? Outra coisa notável desse fenômeno chupa-cabras é que os urubus nunca se aproximam desses cadáveres. Surgiram hipóteses de que poderiam ser seitas satânicas, laboratórios clandestinos, mas quando analisamos os fatos e como os fatos aconteceram e os lugares em que aconteceram, e vemos como os animais foram mutilados, como foram os cortes e que na mesma noite que mutilaram animais em um lugar na Argentina, também mutilaram nos Estados Unidos, na Europa ou em outro lugar no planeta. E que tudo era exatamente igual, os cortes eram iguais, os ferimentos eram iguais. Devemos usar o bom senso e a lógica. Que laboratório conseguiria se articular desse jeito? Com essa logística, que seita conseguiria se organizar a esse ponto de fazer na mesma noite, na mesma hora, a mesma operação em lugares completamente diferentes no planeta? No continente, cada vez mais se repetem histórias de animais que aparecem mutilados e de testemunhas que viram seres estranhos. Todas têm uma característica em comum. Estão rodeadas de mais mistério e dúvida do que de certezas. Em 1996, os mexicanos sofreram uma onda de casos, nos quais o gado e animais domésticos apareceram mutilados. Quase 20 anos depois, a explicação oficial continua causando polêmica. Testemunhas, cientistas e pesquisadores estão dispostos a reabrir o caso mais uma vez, na tentativa de entender o que aconteceu por trás daqueles sinistros incidentes. Em 1996, a República Mexicana começa a receber, principalmente de todos os meios de comunicação do país, um grande número de reportagens sobre um animal misterioso que estava atacando principalmente as ovelhas. Bom, talvez possa ser uma espécie de estudo ou de análise para saber como o ser humano vai se comportar diante certos casos ou certos fenômenos que vão surgindo num certo tempo em alguns lugares. Entre os animais que apareceram mutilados, haviam ovelhas, cavalos, vacas, galinhas e perus. Havia 2 perfurações em que podemos considerar o pescoço do animal. Quase não havia sangue. O sangue encontrado era mínimo. E apenas nas perfurações, parecia que tinham cravado um tipo de presa e chupado todo o sangue. Em 1996, uma família de camponeses mexicanos foi testemunha de um fato que não só causou graves danos econômicos,
mas que também os deixou surpresos e assustados e esperando uma explicação para tudo isso. Eles estão dispostos a ir atrás da verdade para descobrir do que se tratava. Em 1996, um grupo de mexicanos foi testemunha de uma série de incidentes, mutilações de gado, que aconteceram sucessivamente e cuja explicação oficial continua causando polêmica. 20 anos depois, uma das famílias prejudicadas está disposta a buscar a verdade. E foi aqui que mataram as ovelhas. Foi. O curral não é mais aqui, então... Não, porque isso aconteceu faz muito tempo, faz uns 18 anos. O meu filho era pequeno. Veio dar comida para eles e quando viu, tomou um susto. Eu fui onde ele estava e ele me disse: mãe, a ovelha está sem olhos. Como a ovelha está sem olhos? E ele disse: não, ela estava jogada sem olhos, sem língua e sem nenhuma gota de sangue. Os cães estavam aqui, mas não. Um cão geralmente late quando outro animal entra, mas não latiram. Não ouvimos nada, nada mesmo, porque o curral era aqui e a gente morava lá. O fato de ninguém ter ouvido barulho durante o ataque à ovelha chamou muito a atenção das pessoas daquele lugar. Isso mostrou que algo mais poderia estar acontecendo. Mas essa não foi a única coisa que chamou a atenção nesse incidente. As testemunhas encontraram algo muito estranho e assustador. Quando uma ovelha é mordida por um cão, sai muito sangue e o sangue suja a lã. Mas não havia nenhuma gota de sangue porque a ovelha estava branquinha. Os fatos eram estranhos. Estava sem os olhos e sem a língua. Nós moramos aqui no campo e conhecemos os animais, como eles atacam e principalmente como os animais ficam. Sim. Quando são comidos. Mas um animal que ataca e come só os olhos, isso nunca tínhamos visto. O que eu quero descobrir é o que esteve aqui. Porque a gente estava lá dentro e essa coisa entrou no curral. Inclusive, eu fiquei 2 noites aqui para tentar ver alguma coisa, mas nada. Amanheceu e tudo normal. Ficamos curiosos para saber que animal matou nossa ovelha. Aconteceu isso com vários animais aqui na região. Algumas pessoas passaram pelas mesmas experiências que eles. Os moradores das regiões fronteiriças denunciaram experiências parecidas e rapidamente a mídia começou a divulgar essas notícias, o que despertou o interesse das autoridades e da comunidade científica. O que estava acontecendo naquela região? Por que surgiram tantas denúncias de animais mutilados? Poderiam ter sido predadores locais ou se tratava de outra coisa? Esse padrão se repetiu por toda a República Mexicana. Os meios de comunicação noticiaram aos 4 ventos quantas cabeças, quantas ovelhas tinham morrido na noite anterior. Mas os cientistas jamais concordaram com a ideia de que se tratava de um ser estranho. Para eles, as regiões onde os ataques tinham acontecido eram determinantes, já que esse foi justamente o que causou desconfiança nos investigadores OVNIs. As mutilações tinham acontecido na cidade de Vitória, na cidade de Obregón, em Sonora, em Sinaloa, no estado do México e Chiapas. Calculando as distâncias, que são um pouco mais de 3.000 quilômetros, se o animal apenas voasse, seria necessário uma velocidade de mais ou menos 200 quilômetros por hora para percorrer tudo isso. Segundo o jornal, ele só chupa sangue à noite, então ele se locomove a 400 quilômetros por hora durante o dia. E se somarmos a isso o tempo que ele deve demorar para atacar a ovelha e sugar todo o seu sangue, bom, é um animal que voa à velocidade de um jato. Mas não é um jato qualquer, é um jato supersônico. As explicações mais céticas não conseguiram convencer as testemunhas, que tinham certeza do que tinham visto. Disseram que era um animal com uma tromba muito comprida, com asas, com um rabo gigante. Os relatos das testemunhas coincidiam nas descrições. Se tratava de um engano? Estavam diante da presença de um animal já identificado, mas incomum para a região? Ou realmente era algo desconhecido?
E quando analisamos todos os casos que aconteceram ao norte da República Mexicana, os casos que aconteceram na região central e no sudoeste, vemos que é o mesmo padrão e o ser é descrito praticamente da mesma maneira. Um ser de meio metro, outros garantem que tinha 1 metro e que às vezes atacava umas 30 a 40 ovelhas. Não dá para explicar de um ponto de vista biológico. Se chupou o sangue de mais de 20 ovelhas, e cada ovelha tem 3 litros de sangue, são 60 quilos dentro do estômago. Um animal com 60 quilos dentro do estômago deve pesar 100 quilos. E para um animal de 100 quilos levantar voo, precisaria de asas com cerca de 500 metros. Além disso, com os ossos que fossem de titânio, porque senão quebrariam por causa do peso deste animal. As hipóteses científicas parecem esgotar as possibilidades de se tratar de um animal conhecido. Mas como conciliar o que foi visto pelas testemunhas, os ataques e as análises dos cientistas? Também devemos lembrar que esses ataques acontecem geralmente em comunidades muito afastadas das grandes cidades. E talvez não tenha sido um, e sim muitos animais que atacam aquela região. Chegaram à conclusão que poderiam ser mordidas de cão, mas não havia poças de sangue. A temperatura local era de 45 graus. Quer dizer, todo o sangue tinha coagulado por causa do forte calor que fazia na região. A comunidade científica tinha dado seu veredito, mas os investigadores e as testemunhas continuavam com algumas dúvidas. Por que os cães atacariam tantos animais e em regiões diferentes ao mesmo tempo? Por que não deixavam pegadas e nem latiam? Por que os urubus não se aproximaram? E o que existe por trás dessas histórias? Para mim, é um desses mitos produzidos em momentos de crise social. Tudo isso surgiu num momento de crise muito particular. Quando estamos passando por uma seca extremamente severa, principalmente na região norte, com a morte de muitos animais. O problema é quem arca com todo esse prejuízo. De certa forma, se essas mortes forem atribuídas ao chupacabras, por exemplo, talvez o governo acabasse arcando com todos esses prejuízos. Esse animal que ataca é um animal muito incomum. Nunca vimos um animal desse tipo. Os cientistas têm razão? Os pesquisadores têm razão? Em cada região existe uma explicação diferente para esses ataques. Ninguém consegue descobrir o que é. A única certeza é que os animais continuam aparecendo mortos em circunstâncias totalmente estranhas. Em Colón, Entre Ríos, Argentina, uma cidade inteira começou a ser testemunha de estranhos avistamentos de fenômenos OVNI. Isso despertou curiosidade de um grupo de pesquisadores que decidiram viajar para a região para procurar respostas. Em pouco tempo, descobriram que o que estava acontecendo ia muito além do que eles imaginavam. Havia um local próximo à cidade de Colón, onde as denúncias eram mais frequentes. Então, nós decidimos fazer uma análise prévia da situação para saber se podíamos fazer uma pesquisa de campo mais aprofundada. E quando estávamos chegando, encontramos uma vaca mutilada com pegadas estranhas, ou seja, antes de começarmos a investigação, já estávamos encontrando evidências. Interessados em descobrir o que acontecia no local, os pesquisadores decidiram realizar uma vigília, na tentativa de achar o responsável por todas as mutilações denunciadas até então. Nos encontramos em Colón, na província de Entre os Rios, para investigar um caso que há meses estamos pesquisando. Na primeira viagem, encontramos uma vaca mutilada, que foi a nossa primeira experiência. Depois achamos pegadas, tiramos fotos dessas pegadas porque elas eram muito profundas, bem diferentes à de uma vaca, porque são de um bípede, não são pegadas de vaca, nem de nenhum animal conhecido. E encontramos outras pegadas sobre areia, onde estão as mesmas pegadas deformadas, com uma linha no meio, como se esse ser, animal ou o que for, tivesse um rabo ou algo que arrasta. Tudo isso está sendo analisado. Ainda faltam muitos detalhes e temos que tentar tirar uma foto dele ou uma gravação do ser ou o que está rondando essa região. O que aparentemente suponhamos que seja o responsável pelas mutilações dos animais. Imediatamente depois de encontrar essas estranhas pegadas, guiados pela certeza de que as marcas encontradas não eram de nenhum animal conhecido,
os pesquisadores decidiram ir até a montanha da região. Quando fizemos a pesquisa de campo, passamos uma noite inteira na região, acampando com o grupo. E, olha, eu vou ser sincero, aconteceram várias coisas estranhas. Nos registros em vídeo e também nas fotografias. Encontramos coisas muito interessantes. Registramos um vulto, ou um ser, ou algo realmente estranho. Bem, parecia ser um ser que estava curioso, como se estivesse nos olhando. As câmeras digitais têm uma particularidade. Registram a frequência de luz que nós não vemos. E assim podemos vê-las. Bem, essa câmera tirou fotos, onde apareceu algo estranho, um possível ser totalmente diferente. E depois, quando fomos verificar o lugar, não havia nada, não havia plantas, não havia pedras, não havia nada. Ou seja, tinha alguma coisa parada lá, observando a gente. Depois de instalar as câmeras e os sensores na montanha, os pesquisadores começaram a explorar o local, sem saber se seriam capazes ou não de encontrar alguma evidência que explicasse o que estava acontecendo. Bem, chegamos na região da montanha. Então, vamos nos dividir. Martim para um lado, Júlio para o outro. Dividam-se. E vamos ver o que acontece. Rapazes, aqui tem alguma coisa! Tá se movendo! Um estranho barulho coloca todos em alerta e eles correm para tentar ver o que se moveu na vegetação. Rapazes, aqui! O que aconteceu naquele lugar? Conseguirão encontrar evidências concretas que expliquem as estranhas mutilações? Desde o ano 2000, a região de Colón, Entre Ríos, Argentina, tem sido um lugar onde acontecem frequentes denúncias de avistamentos e fenômenos OVNI. Atraídos por essas histórias, um grupo de pesquisadores se dirigiu ao lugar, onde encontraram animais mutilados. Depois de analisá-los, encontraram indícios de que algo estranho estava acontecendo e que os ataques não podiam ser explicados pela ação de algum animal daquele local. Dispostos a encontrar evidências irrefutáveis, os pesquisadores voltaram para a região, utilizando câmeras e sensores para tentar descobrir o que realmente aconteceu. No meio da vigília, identificam alguma coisa entre os arbustos e correm até o local. Tem alguma coisa ali! Alguma coisa se mexendo! Ali, venha, venha! Cuidado. Deve ter sido um animal, Martin. Lá em cima, lá em cima! Vamos! Apesar de não conseguirem ver o que se movia nos arbustos, os pesquisadores estabeleceram algumas hipóteses sobre o que estaria acontecendo. Estava lá em cima. Não, pode ser um pássaro. Existem muitos pássaros noturnos nessa região. Era muito grande. Bom, Martim, um dos pesquisadores, viu algo se mover entre os arbustos. Então, viemos todos correndo para tentar ver o que era, mas não conseguimos ver. Bem, há suspeitas. Pelo menos na região da República da Argentina e também de que houve muitas experiências genéticas realizadas pelos norte-americanos na região da Bolívia e Paraguai. E alguns desses laboratórios foram destruídos porque os experimentos que eles estavam fazendo fracassaram. Acreditamos que é uma região que devemos continuar investigando muito. Os fatos ocorridos em Colón ainda não possuem uma explicação, mas ainda há muito o que investigar nessa região, tentando desvendar o que se esconde atrás dessas histórias de mutilações e aparições de seres. Estamos diante de fatos que poderiam ser explicados por algum fenômeno natural? Ou se trata realmente da presença de seres de outro planeta? As histórias se multiplicam. As pessoas denunciam casos onde a ciência não consegue explicar todos os detalhes. Alguns deles afirmam terem visto seres estranhos. Mas as evidências também não explicam claramente o que são seres de outros planetas. O que se esconde por trás desses eventos? O OVNI é um termo inventado pelo governo no início da década de 50 e final de 40 como parte do esforço
de manter o interesse das pessoas longe desses fatos, o governo sabia, pelo menos o governo americano sabia, que havia extraterrestres aqui. Não temos que dar importância ao sensacionalismo e aos pré-julgamentos sobre esse fenômeno. Eles contaminaram tudo, a ponto de que o fenômeno em si, que insisto, é um fenômeno a ser analisado, já esteja associado aos contatos com abduções com extraterrestres da antiguidade. É uma série de condições que tem mais a ver com a ficção científica do que com a investigação sobre o fenômeno OVNI. O OVNI é uma sigla usada para ridicularizar o assunto e torná-lo sempre ambíguo. Se não for identificado porque é importante, o fato é que sempre tem a ver com extraterrestres. Acho que se nós tivéssemos tecnologia suficiente para saber quem está pilotando os OVNIs, ainda assim não saberíamos exatamente de onde eles vêm. Acho que não há certeza de quem são essas criaturas que aparecem em naves e nos visitam de vez em quando. No mundo todo, há mitologias e lendas que são bem peculiares em sua natureza, porque descrevem coisas que parece que teve origem no reino animal. No entanto, quando se olha mais de perto, esses animais foram descritos primeiramente como animais. Porém, eles têm um tipo de poderes mágicos, ou então são capazes de coisas que animais comuns, obviamente, não são. O fenômeno OVNI é real. As pessoas veem coisas, tiveram experiências, e esta é a realidade do fenômeno OVNI. Ele é real, nós só não sabemos o que ele é. O que chama atenção aqui é o fenômeno das crenças, como de alguma forma as crenças e manifestações ufológicas têm uma influência direta na percepção que as pessoas têm sobre esse fenômeno. Quer dizer, que aqueles que acreditam em OVNIs são os que mais veem. Esse fator está presente a ponto de se tornar um estímulo que, como posso dizer, na aeronáutica definimos como neutro. Não sabemos o que é, se é um fenômeno que aconteceu no céu, mas interpretamos como fenômeno OVNI. O mais interessante não é o fenômeno OVNI, e sim a interpretação que temos dele. Não estamos sozinhos no universo. Na verdade, temos companhia agora, e talvez haja conexões entre nós e extraterrestres de muitos e muitos anos. Quanto mais avançamos, mais certeza ou suspeita temos de que estamos diante de uma tecnologia extraterrestre. Esse é o fenômeno ET, e ele é simples, é mesmo, não é complicado. Temos visitantes de outro mundo e temos que lidar com o fenômeno. Dia após dia, a humanidade tenta responder à pergunta: o homem está sozinho no universo? Tentamos descobrir se somos uma exceção ou se há outros seres inteligentes em outros planetas. As aparições de seres são a ponta do iceberg para responder essa pergunta que há séculos intriga os homens. É hora de irmos atrás disso. Cada vez estamos mais perto da resposta. Porém, ainda existem muitas coisas para investigar.